Vamos embora então, mão na massa. Quando você chegar lá na casa do seu cliente com uma máquina nova R32 para instalar, primeira coisa que você vai fazer, né, claro, os flanges, as conexões que eu vou te mostrar, mas o início de todos os procedimentos, entre o principal dele, que você vai evitar retorno, vai evitar voltar na casa do seu cliente, é justamente o teste de estanqueidade. O que é o teste de estanqueidade? É a utilização do nitrogênio, é o ar seco, é uma garrafa aqui de 1 metro cúbico com um regulador. Esse é o mesmo regulador que nós utilizamos nas outras gravações. E o nitrogênio a gente vai trabalhar aqui com uma pressão em torno de 200 psi, mais ou menos isso. Eu vou utilizar a sonda 549 para fazer aquele gráfico que eu te mostrei, né? Que eu te falei na apresentação da ferramenta, ou seja, a gente vai gerar um relatório disso. A máquina que aqui está, ela está conectada com tubulação de cobre, é uma máquina convencional R32 que eu preparei justamente para vocês. E aqui tem alguns detalhes que não vai ter na casa do cliente, mas que é importante que você veja aqui. É uma máquina barril. Eu comecei instalando máquina barril há anos atrás, naquela época tinha umas máquinas R22 convencional, ela se chamava Midea Vise, ela se chamava. Eu instalei muita máquina dessa e elas gelavam bem, só que eram meio barulhentas, né? Diferentes dos equipamentos inverter que a gente tem hoje. Eu coloquei alguns termômetros aqui, por exemplo, temperatura ambiente, agora nesse momento 29 graus. Um termômetro que a gente vai deixar ele solto aqui do lado da condensadora. Nesse outro termômetro, ele está escrito como descarga da condensadora. Esse termômetro nós vamos trazer ele aqui e nós vamos passar ele aqui por essa grade, ó. Essa gradezinha que está aqui. E eu vou justamente prender ele aqui, desse jeito, para que a gente possa fazer uma leitura da temperatura de descarga, né, de dissipação do calor aqui na condensadora. Então vou dar um nó nele aqui, ó, rapidamente um nozinho, para a gente fazer um delta. Sabe o delta da condensadora? O delta da condensadora é o seguinte: as pessoas elas acham que o delta de temperatura ele existe só na unidade interna, e não é assim. No manual, por exemplo, desse fabricante, que é o Elgin, o delta da condensadora ele não pode ser superior a 25 graus da temperatura de entrada da condensadora. Tá lá no final do manual isso. Tá junto com o delta da unidade interna. O delta da unidade interna tem que estar de 10 a 15, mesmo no R32. E como é uma máquina convencional, com outro termômetro a gente vai fazer o cálculo, né, a leitura do superaquecimento, que tem que estar entre 7 e 11 graus na máquina convencional. Eu sei que poucas pessoas fazem o superaquecimento, hoje está muito mais fácil, está muito mais conveniente a gente trabalhar por balança, olhar no manual do equipamento e ver que o equipamento recebe 450 gramas de fluido, e eu utilizar uma balança digital fica muito mais fácil eu entregar um serviço com a balança digital para o meu cliente. Afinal de contas, o meu cliente está pagando a mim, a você, para a gente entregar um serviço de qualidade. Mas mesmo assim, eu fiz questão de colocar esse termômetro aqui, justamente para você ver como é simples, como é fácil trabalhar com R32. Logo aqui embaixo na tubulação, vou te mostrar que eu coloquei um outro termômetro. Esse termômetro ele está conectado lá dentro do tubo de descarga do compressor, em cima da descarga do compressor, para a gente fazer a leitura de temperatura dessa tubulação. Tem visores de umidade, visores de líquido, né? Visores de umidade. Por que eu coloquei isso? Justamente aqui na linha de expansão, você vai ver o fluido quase na sua totalidade em líquido, não é 100% líquido. E aqui na sucção você vai ver o fluido retornando forma de vapor, forma líquido, um pouquinho vapor, justamente quando a gente estiver acertando o superaquecimento, né? O que acontece nesse caso? Eu coloquei os visores, mas eu sei que na casa do seu cliente não vai ter visor, mas você vai pelo menos saber fazer a leitura do superaquecimento. Quando o superaquecimento estiver muito alto, a gente tem baixa carga de fluido.
Quando o superaquecimento estiver lá muito baixo, a gente tem excesso de fluido. Como você viu no vídeo de anterior, o R32, por ser um fluido puro, a gente, se tiver carga excessiva de fluido refrigerante, eu posso tirar, certo? Eu posso fazer uma purga com o meu manifold ali devagarzinho, tirando um pouquinho de fluido, né, fazendo a leitura do tubo de sucção, recalculando o superaquecimento, e a gente também vai trabalhar com o termômetro penta, porque a gente possa fazer a leitura do delta de temperatura da unidade interna. E o penta, ele tem uma opção, esse aqui é meu, ele é bem antigo já, ele tem uma opção que eu coloco ele para calcular o sensor 1 menos o sensor 2 automaticamente. Eu venho aqui nessa função Select, eu aperto aqui até ele ir nessa opção. Ele fica S1 menos S2, S1 menos S2. Ele sempre fica nessa função. Então o sensor 1, eu vou colocar ele aonde? Em cima na unidade interna. E o sensor 2, eu vou colocar ele na saída de ar, que é chamada de insuflamento. E a diferença entre os dois tem que dar entre 10 e 15 graus. Olha só, aqui, vou colocar aqui no meio mesmo. Vamos fazer um nó. Aqui, ó, vou deixar assim. Quando ligar a máquina, ele já vai fazer a leitura para a gente ver. Então, vamos retirar o núcleo da máquina para a gente trabalhar com a válvula da Appion. Eu vou inserir aqui, ó, esse eixo. Quando eu rodo aqui, eu sinto que ela entra um pouco mais, ó. Eu rodo um pouquinho, ó, e quando chega a um ponto eu sinto que ela entra. Quando ela entra um pouquinho mais, eu empurro, ó, e ela faz um cleque. Quando ela faz esse cleque, aqui dentro da válvula, ela agarrou o núcleo. Automaticamente eu começo a rodar essa parte aqui. É fácil de trabalhar. Quando não faz o clequezinho, a gente repete a operação, porque às vezes acaba não vindo tudo, né? Ó, tá aqui o núcleo, sabe? Vou conseguir retirar ele. Esse núcleo, muita gente acaba fazendo um teste de estanqueidade e não acha vazamento na solda, na abrasagem, no flange. Na verdade, o vazamento estava no núcleo. Então eu tenho por base hoje que todos vocês que assistem aqui, depois vocês passem lá no Mercado Livre e vocês compram os pacotinhos de núcleo e trocam o núcleo para o teu cliente. Porque cada instalador que chegar numa máquina e ele plugar uma mangueira, ele aciona o núcleo. Cada instalador que plugar uma válvula ZL, ele vai acionar o núcleo. O núcleo uma hora vai quebrar, né? Uma hora ele vai entortar, uma hora ele vai vazar. Então quando a gente está com a mangueira conectada, pressurizando com nitrogênio, a mangueira está em cima do núcleo, então a gente não vai descobrir que o vazamento está no núcleo. Então a minha recomendação é que você sempre troque esse núcleo aqui. Eu vou demonstrar depois a minha caixinha para vocês de ferramenta. E a gente vai colocar um novo. Aqui é uma peça metálica, ela tem um ímã atrás, tá? Pode ficar aqui tranquilamente. Agora a gente vai colocar nessa parte aqui, ó, a gente vai colocar a sonda 549. A sonda 549 não é o vacômetro. A sonda 549, ela vai fazer o nosso controle de estanqueidade, que é o teste de estanqueidade. E o aplicativo você baixa no smartphone, o aplicativo da Testo gratuito, ele acabou de fazer uma atualização, tá? E aí você pode iniciar, ele já começa a gravar e depois você salva e exporta esse relatório com os dados do cliente se você quiser. Também dá para espelhar no próprio texto também, ou também dá para fazer com o texto. Eu vou usar a pinça porque nas outras videoaulas lá, desde o começo do treinamento do inverter, eu já fiz com manifold analógico, eu já fiz com outro digital. Então aqui no curso já tem vários testes de estanqueidade ali usando manifold analógico e digital. Dessa vez eu vou fazer com a pinça 549. Eu vou trazer uma mangueira, eu também tirei o núcleo fora da mangueira, né? Eu vou conectar aqui atrás da válvula da Appion, porque as conexões elas são de 1/4. Beleza? Tá aqui. Ela tá aberta, né? Vou puxar ela um pouquinho para cima, porque depois a gente vai fechar aqui, ó, tá? Então,
Tá aqui, tá conectado. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou estipular quanto de pressão que eu vou trabalhar lá no regulador. Em hipótese nenhuma, trabalhe sem regulador, porque uma garrafa de nitrogênio ela tem cerca aí de 3.000 PSI, é muito perigoso. Então eu vou trabalhar com 200 PSI. Esse visor de umidade aqui, ele também indica se tem umidade ou não. Quando ele está verde, está dry, e quando ele está amarelinho, está wet. Então, como eu já tinha feito um vácuo nessa tubulação, ele está seco. O que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar liberado o meu regulador, travado. Primeiro eu libero aqui. Ele tem pouca carga. Esse manômetro, ele me diz quanto eu tenho de nitrogênio no cilindro, e o manômetro de lá, quanto eu vou disponibilizar para o sistema. Eu vou colocar aqui 200 PSI. Ok. À medida que eu coloquei 200 PSI, a válvula da APIO aqui embaixo está fechada. Tá fechada. Então aqui no regulador agora, eu vou soltar ele aqui. Ó, vou liberar ele aqui. E a pressão veio até a válvula da APIO. Ok. Aqui está ok. Agora eu venho aqui embaixo e vou liberar a válvula da APIO. Quando eu libero a válvula, o nitrogênio vai para todo o sistema. Tá? Vou mostrar para vocês que a máquina, ela também estava em vácuo antes, ela está fechada, mas eu já vou liberar a válvula de serviço, eu tinha deixado ela só fechada. Aí o nitrogênio acaba adentrando ao equipamento. Esse equipamento está sem fluido, eu recolhi ele com a recolhedora. Abrir essa outra aqui também. Ok. E agora, a partir de agora, eu vou fazer um teste de estanqueidade utilizando justamente o aplicativo da Testo, ou se você tem outro manifold, pronto, outro manifold digital, você pode fazer com outro manifold digital também, sem problema nenhum. Vamos dar uma olhada aqui no texto. Ele está com 217 PSI. Nesse ponto agora, se eu colocar iniciar, eu começo a fazer uma análise do teste de estanqueidade. Logo depois que eu inseri o nitrogênio, eu costumo fazer um negócio por segurança. O que que eu faço? Eu fecho o cilindro aqui, ó. Eu venho aqui e fecho o cilindro. Tá? Quando eu fecho o cilindro, eu automaticamente não corro mais o risco se alguém bater, se alguém acabar derrubando, o cilindro está aberto. Nesse momento eu vou fechar aqui embaixo a válvula da APIO para isolar o sistema. E agora eu tenho nitrogênio daqui da leitura do vacômetro para frente. Da leitura do 549 para frente. Vou tirar a mangueira aqui, ó. Pronto. 200 PSI. Pronto. Ok. Nesse ponto aqui agora, eu posso pedir para o meu ajudante ou até mesmo eu tirar essa garrafa de nitrogênio da onde eu estou trabalhando, porque pode bater, pode cair, já aconteceu comigo, a gente já bateu com o joelho, já derrubou no corredor do prédio. Então, se der para tirar a garrafa do nitrogênio, fica melhor. As pessoas, elas me falam que elas têm um receio quando começa a cair a pressão do nitrogênio. Por que eu estou falando isso? Porque essa parte, ela é feita antes do vácuo. Por que antes do vácuo? Justamente porque se aparecer algum vazamento aqui, você já vai saber. Ao invés de algumas pessoas que eu tenho conversado, que eles pulam essa etapa. Então, quando a gente pula a etapa do nitrogênio, a gente abre uma brecha para trabalhar com um sistema que pode ter um vazamento. Pode ter um vazamento na infra, pode ter um vazamento no flange, pode ter um vazamento na solda. Enfim, aqui nesse sistema, nessa máquina, eu já
Chequei, eu sei que não tem vazamento. Mas o nitrogênio, as pessoas têm que ter a consciência que eu tenho que trabalhar com ele antes de fazer vácuo. E as pessoas gostam de fazer o vácuo estabilizado e depois reclamam que o vácuo estabilizado não funciona porque tem vazamento e não sabe onde é que é. O vacuômetro, quando ele está sendo utilizado, e se tem vazamento, o vacuômetro não vai baixar os seus microns, correto? Mas ele também não vai dizer onde é que é o vazamento. Quem vai dizer aonde tem vazamento é o nitrogênio. Ninguém substitui o nitrogênio num bom serviço e numa boa instalação. Essa espuma aqui, detectora de vazamento, uma vez eu achei no site e acabei comprando uns 2 tubos, ela é muito boa. O detergente de cozinha também funciona, mas essa espuma eu consigo colocar um jato de detergente na tubulação e ela me ajuda muito. 219 PSI,7. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou dar um iniciar aqui, ó. Play. Iniciar. Ele começa a contar. Agora que ele começou a contar, é que está valendo o teste de estanqueidade. Por que eu demorei esse tempo? Justamente porque eu preciso deixar o nitrogênio se assentar, ocupar o espaço dele, estabilizar, né? Tem a transferência de 1.500 PSI dentro de uma garrafa daquela ali, eu acho que estava, 1.000 PSI, eu reduzi para 200 e coloquei num sistema que pode estar até sujo, né? Então essa inserção do nitrogênio eu preciso dar um tempo. Depois que eu dou um tempo, uns 10 minutos, 15 minutos, eu começo a fazer o teste de pressão. Tempo, né? Pressão inicial, pressão atual, menos pressão atual igual a pressão final. Aqui na região sul, quando varia a temperatura, a gente já tem por base que essa pressão do nitrogênio não pode variar mais do que 4 PSI. Começou a cair para baixo de 4 PSI, a gente já começava a catar vazamento, sair atrás de vazamento. Mas se você pegar a apostila de boas práticas, você vai ver que sempre quando você faz o teste de estanqueidade, ele já pede para você fazer o checar as conexões, que são flanges e soldas. Vou citar um exemplo. Aqui nós temos o visor, né? Nós temos o visor na linha de expansão, 1, 2. Nós temos mais 2 conexões no visor da linha de sucção. Nós temos um flange e mais um flange aqui. A sonda piscando, então eu vou inserir um pouco de espuma no flange. Vou ver se ele não está vazando. Em toda a peça, né? Saber se não vai ter um vazamento. Essa espuma, onde tem um vazamento, ela faz uma bolha muito grande. Então eu posso ver, ó. E eu coloco com esse caninho aqui, justamente onde poderia ter um vazamento. E muito pouca coisa. Eu vou checando. Aonde teria um vazamento, ela faz uma bolha bem grande. É uma maneira a gente trabalhar, né? Não tem vazamento. E agora que eu fui, por exemplo, checar as minhas conexões, os meus apertos, a minha solda, tudo o que tem de emenda, né? Porque o split do nome inglês ele é dividido, separado. Então tem a unidade interna e tem a unidade externa. Nosso trabalho é unir, não é um ar-condicionado de janela. E aqui atrás do display eu vou te mostrar. Aqui atrás, ó, a câmera pode vir aqui. Aqui também tem a conexão. Ó. É como se fosse embaixo da infra, né? Você levanta a unidade interna, levanta ela e vem embaixo com essa espuma. E você acaba fazendo a checagem, ou seja, pega a evaporadora, levanta a evaporadora, vem por baixo no flange e checa ver se você acha o vazamento ou não. Nós vamos deixar aqui em torno de alguns minutos, tá? O nitrogênio. E o próximo procedimento depois do nitrogênio é o vácuo. Esses 2 procedimentos você precisa ter em mente. Preste bem atenção, momento crucial aqui do nosso treinamento. Você não pode pular. Acabou a desculpa de um regulador ser caro. Hoje a gente tem regulador no Mercado Livre de 500 pila. O pessoal está trazendo um regulador bom de 500 reais. O núcleo, você troca, é rapidinho para trocar o núcleo, é mixaria. Tá? O cilindro de nitrogênio, tem muita empresa de gás
de gás de acetileno, de oxigênio, que eles estão alugando o cilindro. Esses meus são alugados. Então assim, bomba de vácuo, vacuômetro, válvula, mangueira boa, cilindro de nitrogênio, para a gente trabalhar bacana com R32, que na alta vocês vão ver que tem uma pressão maior, isso é indispensável. Eu já desde o começo do vídeo eu falei, aumentou o nível, né, da tecnologia, do fluido, tem que aumentar o seu também. Vou te mostrar a minha caixinha, onde eu tenho meus núcleos aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ele já está até aqui com a ponta um pouquinho torta. Ok. Vou pegar um aqui, ó, novo. Aqui dentro, ó. Aqui dentro tem os núcleos que eu compro aí no Mercado Livre, enfim. Esse aqui, por exemplo, tá bem reto. Eu posso tirar ele aqui da ponta. Deixar ele aqui do lado. Aí. E posso colocar um novo, ó. Como é que funciona? Ele faz esse encaixe lá, ó. Puf. Encaixou. Aqui não cai mais. Tá? Então eu coloquei um núcleo retinho. Digamos que eu estou trabalhando na casa do meu cliente, coloquei um núcleo retinho para ele. Grudo ele aqui de volta, sem problema nenhum. Eu carrego também essas borrachas vedatórias das mangueiras de 3/8, de meia. Esses conectores são para manômetros, para a gente fazer conexão. E esses aqui são os adaptadores de manifold de 1/4 para 3/8. Esse tipo de caixinha assim, eles são barato de comprar, loja de material de ferramenta, loja de construção. Aqui nós já temos agora, por exemplo, ó, 219,7 PSI em 10 minutos. E eu tenho o valor de delta, né, a pressão diferencial, delta P de pressão. Ele não oscilou quase nada, ele está oscilando 0,1. Eu quero te dizer o seguinte, né? Quando a gente faz teste de estanqueidade, isso eu aprendi sozinho, não foi nenhum curso que me ensinou. Existe uma diferença muito gritante quando a gente trabalha com manifold digital e quando a gente trabalha com manifold analógico para fazer o teste de estanqueidade com nitrogênio. Por quê? Porque se eu estou num ambiente que tem muito sol ou dificuldade de visão, se eu for ficar olhando, calculando o manifold analógico, vou pegar um aqui para te mostrar. Olha aqui. Vamos pegar esse aqui. São dois manifolds muito bons, tá? Mas olha só, como é que eu vou fazer um acompanhamento com um ponteiro em cima dos risquinhos? Se alterar 4 PSI, eu já não vou saber. Se alterar 4, 5 PSI, já existe uma grande probabilidade de ter vazamento, eu não vou saber. Por isso que tem o teste de estanqueidade, pressão inicial, pressão atual, pressão final. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque nós não vamos ficar pagando carga de gás para o nosso cliente de R32 ou de R410, sabe? Então, esse é um ponto crucial que as pessoas não podem pular esse procedimento. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 219 com uma variação positiva de 0,1 PSI. Me diz, se eu estou errado, me corrija, por favor. Como é que eu vou calcular 0,1 PSI no manifold analógico? Não tem como. Eu vou conseguir ver um manifold analógico quando tiver 10, 20 PSI de diferença. Talvez, sei lá, se eu tiver bom passar uma fita isolante ali em cima do ponteiro e eu tiver com as minhas vistas em dia, talvez eu consiga fazer uma análise mais minuciosa do teste de estanqueidade. Aqui começa a diferença dos meninos e dos caras realmente que estão trabalhando para valer. Então o teste de estanqueidade com nitrogênio, eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas ele precisa de tempo e eu preciso de uma ferramenta com precisão. Porque senão vai ficar aquela dor de cabeça sempre o cliente chamando, porque a máquina vazou o gás. Então aprovou o teste de estanqueidade com nitrogênio, eu vou colocar parar, salvar, e quando eu coloco salvar, agora é que gera o relatório. Aí eu preencho a data, o nome do cliente, eu coloco imagens, fotos, tudo no relatório. E aí aqui eu boto exportar. Quando eu colocar aqui, ó, exportar, ele abre uma opção para mim, arquivo, né?
aceitar, e aí eu posso mandar pelo WhatsApp, eu posso mandar por e-mail, eu posso fazer uma série de exportação em diversas plataformas para mandar o relatório do teste de estanqueidade que a gente acabou de fazer. Ok? Passamos os testes de estanqueidade, agora a gente vai fazer o quê? O vácuo. A gente não pode pular esses dois procedimentos. Eu vou retirar o nitrogênio para você ver, ó, aqui através da válvula da Apple. Vamos lá, vou devagar. Eu vou substituir, eu vou desligar a sonda 549 e vou ligar a sonda 552, que é o vacômetro. Por exemplo, ali já tem a Schneider, né? Agora é só conectar outra. O meu relatório de teste de estanqueidade já está pronto. Agora eu vou trabalhar para gerar um relatório de vácuo, para gerar uma garantia, para gerar uma análise para o meu cliente. Pronto. Vamos conectar uma mangueira aqui embaixo na válvula. Ok. Já está sem núcleo, mostrei para vocês no começo. E agora a gente vai conectar a outra extremidade da mangueira aqui na bomba de vácuo. Você lembra que eu havia falado do gás ballast? Então, aqui pronto. Que deu? Eu vou abrir aqui o gás ballast, deixar ele aberto, um pouquinho só um pouquinho, tá? A manopla aqui, ela tá fechada. Nós vamos ligar a bomba, já ligado. Vamos começar a abrir aqui, ó, devagar, com o gás ballast aberto. Pronto. Já começou a sair a fumaça aqui pelo escapamento. Eu vou abrindo. Pronto. Vai ficar em cerca de 2 minutos com o gás ballast aberto. Aí. Olha só a umidade que sai. Talvez na câmera não dê para ver muito, mas essa é a alta umidade que a gente precisa utilizar o gás ballast. O vacômetro ele já começou a marcar. Eu aperto iniciar. Ele já começa a computar. A gente está fazendo o vácuo junto com a unidade condensadora, porque eu falei para vocês que a máquina ela está completamente sem fluido refrigerante. E eu quero falar para vocês agora a respeito do vácuo estabilizado, que o pessoal gosta de falar, gosta de fazer. Então eu quero esclarecer algumas dúvidas sobre o vácuo estabilizado. A principal função da bomba de vácuo é exercer a pressão abaixo da pressão atmosférica, eu chamo de pressão negativa. Tem um gráfico aqui, justamente, que eu vou te mostrar esse gráfico. Quando eu vejo as pessoas falando sobre vácuo estabilizado, por um lado eu fico muito contente, fico muito feliz. Mas por um lado também vejo que existe muita informação, ela não é errada, ela é desencontrada. Se nós formos pegar na apostila de boas práticas sobre vácuo estabilizado, eles pedem uma avaliação, uma leitura de 1.500 microns em 5 minutos. Não é 500 microns como todo mundo fala aí nas mídias sociais. Está na apostila de boas práticas, já falei isso muitas vezes. Se a gente for pegar a norma técnica 16655-2, se eu não me engano, página 4, o vácuo estabilizado é de 3.000 microns em 24 horas. E ainda tem uma tolerância de perda, porque é considerada a perda de 1.000 microns utilizando mangueiras, algo assim. Enfim, ninguém vai instalar um split e ficar 24 horas
a máquina em vácuo, né? Mas o vácuo estabilizado, ele é um grande aliado do instalador. Por quê? Porque aqui aonde eu tô, que tem toda essa pressão atmosférica, que é o mundo, ele quer entrar no vácuo estabilizado. Então qualquer microfuga, qualquer orifício, até mesmo pelo próprio mecanismo da bomba, essa pressão atmosférica, ela quer entrar, ela está fazendo de tudo para entrar. Por isso que a gente tem que ter um tempo para aguardar o vacuômetro parar, o vacuômetro, o pessoal fala estabilizar, que é justamente todo esse movimento que a bomba de vácuo está fazendo, ele causa um sentido, ele causa um fluxo. E esse fluxo é um movimento. Então, quando eu procuro estabilizar, eu tenho que ter tempo também para que esse movimento se cesse, pare, e que aí venha a estabilizar com a ausência total de matéria. Existe um segredo muito simples que faz um vácuo estabilizado bem feito. É a limpeza de sistema. Toda vez que a gente pega uma máquina, tira uma máquina antiga por uma máquina nova, o correto é limpar o sistema. A limpeza de sistema é o princípio básico para mim entregar um serviço de qualidade com R32, com qualquer fluido, mas principalmente com o R32, vocês vão ver que a performance do R32 é muito boa. Então esses produtos limpantes aqui, eu uso o R-Repair, tem o R141B, tem vários produtos limpantes no mercado. Esses produtos limpantes, eles fazem a função dele. Então quando eu estou numa infra de 15 metros, 20, 30, eu procuro um vácuo estabilizado, eu não consigo chegar no vácuo estabilizado, o que acontece? Vai ver, ela não tem nem vazamento, ela tem a sujeira. Sabe? Aí, querer estabilizar vácuo é como se eu pegar uma Ferrari, colocar a roda de bicicleta e querer andar 300 km por hora. Eu posso ter a bomba de vácuo que eu quiser, eu posso ter a mangueira que eu quiser, fazer o que eu quiser, eu não vou chegar no resultado. Nós temos uma pressão atmosférica padrão, que é onde eu estou aqui agora. Nós temos as medições relativas, né, positivas e negativas, e embaixo nós temos o absoluto zero. No absoluto zero nós não vamos chegar nunca. Esquece. A gente não vai chegar no absoluto zero nunca. A pressão extremamente negativa, extremamente abaixo da pressão atmosférica. Mas a queda de pressão que a minha bomba de vácuo faz, com uma mangueira boa, com uma válvula boa, eu consigo tirar essa umidade para deixar esse sistema com garantia, rodando e com eficiência. E se não fizer o vácuo, vai ficar cheio de umidade, nosso ar tem nitrogênio, vai ficar lá dentro também, vai alterar as medições de temperatura de todos os sensores de um equipamento inverter e vai confundir o sistema, amanhã depois você vai ter problema. Então, que nem eu falo, lá atrás, quem trabalhava com R22 lá atrás, que não fazia vácuo, instalava a máquina com 20 centímetros de tubo, isso tudo acabou. Hoje o fluido refrigerante, as máquinas, os sensores, não só de um equipamento convencional, mas de um equipamento inverter, está muito mais avançado e nós, instaladores, você que me assiste, você tem que evoluir também. Vou fechar o gas ballast. Estava notando um barulho demais. Fechar o gas ballast e vamos dar uma espiada, né? Ó, vácuo bom. Com a unidade condensadora junto. Vamos aproximar a câmera aqui embaixo, ó. As válvulas abertas, eu estou um vácuo com 320 microns. É isso? Válvula aberta, 320 microns, tá? Aqui a marca, o sinalizador do visor de umidade tá verde, tá? Então eu já tenho um vácuo bom. Agora, se eu quiser estabilizar o vácuo agora, o que eu preciso? Mais uma coisa simples e que eu vejo o pessoal aí afora pisando na bola, que é o quê? É o tempo. Na vida tudo é tempo. Eu posso ter a melhor bomba de vácuo, eu posso ter a melhor mangueira, eu posso ter o melhor vacuômetro, eu posso ser o técnico mais bem informado no mundo, mas se eu não entender que aqui dentro de todo esse circuito, ainda junto com o óleo do compressor, eu tenho que baixar essa pressão, que vai causar uma evaporação dessa umidade e toda essa umidade precisa ser colocada para fora. Esse é o caminho. Que velocidade que essa umidade cai para fora? Difícil falar. Por quê? Porque tem caminhos, tem voltas, tem curvas. E se tiver ponto de sujeira? Vamos ter que fazer uma quebra de vácuo? Sabe? É isso que as pessoas precisam entender também.
Você remover a umidade de dentro do sistema e jogar para fora, eu preciso ter tempo. Então, as pessoas elas confundem o vacuômetro, que é um medidor, com o vácuo bem feito. Um vácuo bem feito é sim um vacuômetro tendo uma escala, pode ser micros, militor, milibar, qualquer escala medida. É eu ter um vácuo profundo sim, bacana, mas eu preciso ter tempo. Eu, Fabrício, tenho por base no mínimo 1 hora. Pode ser qualquer tubulação, mas no mínimo 1 hora. Pode ser 2 metros, 4 metros, aqui tem 4 metros. Mas a unidade não interessa, no mínimo 1 hora. Tem dias que eu coloco a bomba de vácuo aqui para trabalhar, que eu faço alguns testes, ela fica trabalhando a tarde toda, chegar à sua exaustão. Mas o vácuo tem que ser bem feito. Porque quando eu tenho nitrogênio, teste de estanqueidade, tudo positivo, tudo certinho, e eu tenho um vácuo bem feito, aí eu tenho o sistema basicamente pronto para receber uma carga de R32. Quando a gente está fazendo vácuo e tem óleo junto, o óleo você pode procurar até no Google, ele tem um negócio que é efeito higroscópico, higro com G de gato. É o ato de absorver a umidade que está no ar. Então se a gente deixa um pote de óleo aberto, um frasco de óleo, qualquer coisa que tem óleo, ele começa a ser tipo ele suga, né? O fluido refrigerante, alguns, a maioria deles tem isso também. Tem fluido refrigerante até que rejeita a umidade. Mas, enfim, isso é um universo totalmente bem complexo. Nesse ponto de fazer vácuo junto com a unidade condensadora, pode ser até mais difícil de estabilizar o vácuo, porque se a unidade condensadora vem nova, ela já tem fluido, certo? Você vai fazer vácuo na linha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar a válvula de serviço, só para a gente fazer um teste, tá? Vou fechar essa válvula de serviço. Vou fechar ela bem fechada mesmo. Geralmente eu dou uma apertadinha. Aí. Vou fechar essa outra aqui também. A máquina barril, ela é apertada de trabalhar aqui. Nas outras máquinas quadradinhas já não é tão apertada assim. Agora eu já percebi que o barulho da bomba de vácuo já mudou. Então a gente está fazendo vácuo nas linhas. Vai, né, succionando por aqui, vem e volta, tá? Vem e volta. E o vacuômetro vai fazer a leitura aqui. Quando eu fecho aqui, ele fica fazendo a leitura para lá, né? Daqui para lá. Então aqui seria o ponto de fazer a estabilização de vácuo. Fechar essa válvula aqui ela está aberta e aqui ela está fechada. Fechar e deixar ele repousando por um tempo, até 5, 10 minutos, até um pouquinho mais. E eu tenho por base, para que a gente não tenha um vazamento ou algo assim, a casa de 1500 microns, tá? Então a gente vai deixar ele fazendo essa leitura um pouquinho mais. E daqui a pouco eu mostro para vocês. Enquanto a bomba de vácuo faz o trabalho dela, a gente vai ter que aguardar um tempo. O superaquecimento, ele ultimamente, desde a época da entrada ali dos equipamentos inverter, parece que o pessoal que está chegando novo na profissão, ou eles não sabem fazer o superaquecimento ou não procuram se formar. Porque como eu mencionei, é fácil, cômodo e preciso trabalhar com a balança. Mas eu preciso saber fazer uma leitura. Não vai me custar nada, não vai doer, né? Então eu tenho o superaquecimento, a temperatura do tubo de sucção menos a temperatura do fluido, temperatura de evaporação. Aonde que a gente conecta o termômetro? Aqui, ó. Termômetro, temperatura de tubo de sucção, aonde? Um pouquinho afastado da válvula de serviço. Vou pegar esse sensor aqui, vou colocar ele por dentro do elastomérico, aqui, na parte de cima do tubo. Ele vai ficar aqui, ele vai fazer a leitura do tubo. Por que ele tem que estar ali, de preferência em cima do tubo? Porque embaixo do tubo posso ter óleo, posso ter alguma sujeira, enfim, o pessoal fala que não é muito bom, eu costumo colocar sempre em cima do tubo. O superaquecimento, na verdade, quando a unidade interna trabalhando, fluido refrigerante chega em baixa pressão, em baixa temperatura, ele recebe um choque, um contato com a carga térmica, com o ar quente do quarto, da sala e tudo mais. O aquecimento que o fluido refrigerante recebe, ele começa a se transformar em líquido para vapor e retorna.
retorna pelo tubo de sucção. Então, eu preciso saber, baseado na pressão que está trabalhando o equipamento, qual é a temperatura de evaporação do fluido, e fazer a leitura da temperatura do tubo de sucção menos a temperatura de evaporação do fluido que a gente faz com o manifold e com o equipamento em funcionamento. Dá para fazer no inverter? Dá. Inverter estabilizado, funcionando, como esse que eu tenho aqui, dá para fazer tranquilamente. Só que pode variar porque o compressor do inverter, ele varia a rotação. Por isso que, se você ainda não investiu numa balança digital, investe numa balança digital, porque ela é rápida, ela é precisa e você vai entregar um serviço de qualidade.